Nosso próximo exemplo, novamente em cima do domínio dos números naturais. X igual a 3, A igual a 5, Y 4. A função de soma, o predicado de menor. E temos agora a fórmula 4. Para todo x existe y, p de xy. É uma fórmula que já envolve mais de um quantificador. E a gente quer responder se H4 é verdadeiro ou se H4 é falso. Reescrevendo a interpretação em cima da fórmula H4, que é para todo x existe y, p de xy, analisando como verdadeiro primeiro. Temos, na notação estendida, para todo d pertencentes aos naturais, retirando o quantificador da fórmula, a interpretação do existencial de y em cima de p de xy. Agora, retirando a presença do existencial, já que tem um valor d, vou associar o valor c para o escopo do existencial e transformar agora a notação estendida usando a interpretação sobre a interpretação semântica do predicado p de xy. Bom, agora eu tenho condições de pegar a interpretação do predicado p e transformar em uma sentença. Então, para todo d, existe c, onde d menor do que c é verdadeiro. Chegamos, então, à seguinte sentença. Para todo número natural d, existe um número natural c, tal que d é menor do que c. Isso a gente vai analisar se é verdadeiro. Então, se observarmos, para qualquer número natural d que eu imaginar, vai existir um outro número natural que é maior do que d. Logo, essa expressão ela é semanticamente verdadeira. Ou seja, a fórmula H4 possui o valor verdadeiro. O que acontece se interpretarmos de maneira errônea, né? Se tomarmos essa expressão como falsa, o que vai mudar aqui na interpretação? Como falso, o meu para todo vai se transformar num existencial. O valor aqui vai ser falso. Existe d pertencentes naturais, onde a interpretação do existencial é falso. Novamente, e vou alterar aqui para um existencial. E o meu existencial, tomado como falso, vai virar um para todo. E a minha sentença final dizer que é falso existir um número natural que é menor ou que é menor para qualquer outro número natural, dizer que isso é falso é semanticamente falso. Porque eu consigo, para qualquer número natural, identificar um outro número que é inferior a ele. Uma outra forma de enxergar é se tomarmos, em vez de menor, maior igual, em vez de falso, verdadeiro. Só fiz a inversão aqui do predicado. Fiz a inversão tanto do predicado quanto do valor falso para verdadeiro. Agora, se analisarmos que existe um número natural d que é maior ou igual do que qualquer outro número natural, também é para acusar como falso. Desta forma, interpretar a fórmula H4 como falso está errado, porque ele chega em uma conclusão, em uma afirmativa, em uma sentença que é falsa na análise semântica. A próxima questão, ela envolve o domínio nos números racionais, diferentes de zero. Por quê? Porque se você observar, a função que é aplicada desta vez é a função de divisão. Eu não consigo dividir
dois números, fazer uma divisão com denominador nulo. Por isso que o domínio são os racionais diferentes de zero. Tá? E temos também, né, o valor de A, de B, de X e de Y pré-determinados. Agora a gente vai fazer algumas análises em cima dessas quatro fórmulas, da fórmula H5 à fórmula H8, tomando H5 como verdadeira, H6 como verdadeira, H7 como verdadeira e H8 como verdadeira. Vamos analisar se realmente estas fórmulas possuem esse valor semântico. Repetindo o mesmo processo, vamos verificar se H5 é verdadeiro, ou seja, interpretar para todo x existe x, p de x, y, como verdade. Primeiro, retirar o para todo x, com notação estendida. Reescrevemos, mantendo o existencial. Nós temos que retirar quantificador um por um. Uma vez retirado o para todo x, né, virou para todo d. Vamos agora ter o para todo d e também o existe ser. Observem que o domínio são os racionais não nulos. Aplico a notação estendida, só tem um predicado, que é o p de x, y. Uma vez retirados os quantificadores, posso agora aplicar a semântica do predicado. Para todo d, existe um c, ambos do conjunto dos racionais não nulos, tal que c menor do que 77 é verdadeiro. Logo, eu posso simplificar, já que somente a variável c está sendo utilizada na expressão, por existe c pertencentes aos racionais não nulos, onde c menor do que 77 é verdadeiro. Ao tomarmos H5 como uma verdade, como um valor verdadeiro, chegamos à seguinte sentença. Existe um número racional, não nulo, que é menor do que 77. Semanticamente, é verdadeiro. Se tomarmos, por exemplo, o número 10, a expressão ela vai estar satisfeita. Conclusão, a interpretação de H5 é verdade. O próximo item é a fórmula H6, tomada como verdadeira, que no caso é uma inversão, né? Enquanto que a primeira para todo x existe x, o H6 existe x para todo x, p de x, y como verdadeiro. Vamos retirar primeiro o existencial, usando a variável d, pertencente aos racionais não nulos. Depois o para todo, usando a variável c, e reescrevendo a expressão de forma estendida. Uma vez tomada a forma estendida e sem quantificador, eu aplico a semântica do predicado P, ou seja, eu reescrevo o P com o símbolo de menor, já substituindo o valor de x. Finalmente, eu vou ter a expressão final, para todo c pertencente aos racionais não nulos, c menor do que 77 é verdadeiro. Neste exemplo, quando H6 é interpretada como verdadeira, chegamos na seguinte afirmativa, que todo número racional é menor do que 77. Observe que isso semanticamente é falso. Logo, interpretar H6 como verdadeiro, está errado. Conclusão, H6 tem valor lógico falso. Atentem que H5 e H6, eles invertem. Enquanto que H5 usa para todo x, existe x, blá, 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 e o H6 usa existe x para todo x, blá, 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 a gente acaba de enxergar que não existe comutatividade. Não é comutativo você inverter os quantificadores. Se você tomar o H5, nós vimos no exemplo anterior que ele é verdadeiro, H5, enquanto que H6 possui o valor falso. Inverter os quantificadores muda totalmente a interpretação.
Vamos à próxima fórmula, H7 verdadeiro. Existe x para todo y. P de xy verdadeiro. Transformando na notação estendida, já retirando o quantificador existencial e o quantificador universal. Vamos reescrever de forma estendida, interpretando somente o predicado de x, y. Sem os quantificadores, podemos reescrever interpretando o predicado, onde o predicado mostra que D é menor do que C, é verdadeiro. Interpretar H7 como verdadeiro nos mostra que existe um número racional D que é menor do que qualquer outro número racional. Ora, semanticamente, isso é falso. Não podemos interpretar H7 como verdadeiro. Não existe um número racional que é menor do que qualquer outro número racional. Finalmente, a fórmula H8, interpretada de forma verdadeira, que é representada pela expressão para todo x existe y, P de xy, como verdadeiro. Primeiro, como já estamos cansados de fazer, retiramos os quantificadores, transformamos na forma estendida, interpretando somente o predicado. Uma vez tendo somente predicados sem quantificadores, jogo na expressão em linguagem natural. Então, para todo D pertencente aos racionais, existe um C, onde D menor do que C é verdadeiro. Valorando H8 como verdade, chegamos à expressão de que para todo número existe um outro que é maior do que ele. Ora, isso semanticamente é verdadeiro. Logo, devo interpretar H8 com valor verdade. Finalmente, nossa última questão explora o domínio dos números naturais novamente, com x igual a 3, y igual a 77, o predicado é o menor, e temos duas fórmulas, H10 e H11, e devemos analisar a interpretação de H10 e H11, ou seja, é para a fórmula 10 ser verdadeira ou falsa, e finalmente, a fórmula 11 possui o valor verdade true ou o valor verdade falso. Nesse tipo de questão, a gente tem que analisar o conectivo e decidir por qual caminho é mais rápido. Então, por exemplo, se eu quero analisar a implicação, é melhor eu afirmar que a implicação é falsa, porque na tabela verdade da implicação, somente uma linha deve ser analisada para mostrar que ele é falso. Da mesma forma, se o conectivo da minha expressão fosse um E, seria mais fácil analisar a expressão como verdadeira, porque o conectivo E só é verdade quando ambos os operandos são verdadeiros. Se o conectivo for um OU, é mais fácil analisar se ele é falso, porque o OU é falso quando ambos os operandos são falsos. Então, por termos duas implicações nas fórmulas, é mais fácil analisar H10 tomando como valor falso e H11 também tomando como valor falso. Vamos à resolução. Interpretar H10 como falso, se somente se. Interpretar para todo x, parênteses, existe y, P de xy implica em P de xy. O parênteses do para x contempla toda a implicação. Agora, como é falso, o para todo vai se transformar no existencial quando aplicarmos a fórmula estendida, mas só retiramos o para todo. O existencial interno, que está dentro do parênteses, continua
sob análise. Ora, o que é uma implicação falsa? O existencial sendo como verdadeiro e o consequente como falso. Agora, eu retiro o segundo existencial como notação estendida, ele se transforma num para todo, uma vez que ele é verdadeiro. E o outro, como não tem quantificador, ele vai se manter como falso. A segunda, o consequente, né? A interpretação de P de x, y como falso. Ok? Existe D, pertencente aos naturais. Opa, tem um erro bem aqui. Uma vez que o existencial é verdadeiro, ele mantém o mesmo quantificador. Então, existe D, pertencente aos naturais. Existe C, pertencente aos naturais. Traduzo o predicado para menor, em ambos os casos. Valoro o que eu posso valorar, né? A variável vira 77. E tenho a última expressão, né? Existe D, existe C, pertencentes naturais. D menor do que C é verdadeiro e D menor do que 77 sendo falso. Temos que a nossa expressão nos mostra, quando toma H10 falso, que existe um número natural D e outro número natural C, onde D é menor do que C e é falso dizer que D é menor do que 77. Ora, semanticamente, isso é verdadeiro. Observe que se eu tomar D como 80 e C como 81, a minha expressão vai estar satisfeita e vai tornar a sentença, essa última sentença, como falsa. Então, semanticamente, interpretar H10 como falso está correto. Nosso último exemplo agora em cima de H11, como falso, onde H11 eu tenho para todo x existe y, P de xy implica em P de xy, sem os parênteses dando cobertura no para todo x, é um escopo diferente da questão anterior. Se somente se, como é um falso, existe D, pertencente aos naturais, para todo x virou um existencial, interpretando o existencial do y, que contempla o P de xy, implicando em P de xy, também como falso. Ora, o segundo existencial vai virar um para todo. Está como falso, vira para todo. Para todo C, pertencentes aos naturais, onde, pela notação estendida, a interpretação de P de xy é verdadeiro e a interpretação de P de xy é falsa. A gente está tomando a implicação como falsa. Logo, reescrevendo, dando o valor semântico para os predicados, existe um D natural para todo C natural, onde D menor do que C é verdade e D menor do que C é falso. Ora, dizer que existe um valor natural, um número natural, tal que é menor do que qualquer outro número natural, é verdadeiro e é falso ao mesmo tempo, isso está na cara, né, que semanticamente é falso. Logo, interpretar H11 como falso é um erro. H11 deve ser interpretado como verdadeiro. Afinal, se interpretarmos como falso, chegaremos numa expressão, numa sentença falsa. É de suma importância o escopo do quantificador. Se tomarmos o H10, onde o escopo do existencial do y é somente em cima do primeiro predicado, e a interpretação é considerada verdadeira, já em H11, quando o escopo do existencial do y é aplicado nos dois predicados, a minha expressão, a minha fórmula, se torna falsa. Logo, observe atentamente sempre ao escopo dos quantificadores. Com isso, chegamos ao final dos nossos exercícios, dos nossos exemplos. Eu espero que você pratique, busque outros exemplos na internet ou então no próprio livro-texto
e exercite bastante nas interpretações das sentenças da lógica de predicado, claro, usando uma visão semântica. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida podem postar nos comentários.